Olá a todos, eu me chamo Leonardo e hoje a aula é sobre Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Os objetivos dessa aula são que vocês entendam o que é um sistema gerenciador de banco de dados, compreender também quais são suas principais funções e citar algumas características. Também conhecer quais são os sistemas gerenciadores mais usados no mundo inteiro. Então, o que é um sistema gerenciador de banco de dados? Ele é um conjunto de softwares usados para gerenciar uma base de dados. Ou seja, são programas que ajudam a organizar, a proteger, a acessar e a editar as informações armazenadas no banco de dados através de uma interface. Agora iremos falar sobre as principais funções do sistema gerenciador de banco de dados. E vale ressaltar que essas principais funções variam de interface para interface, de sistema gerenciador para sistema gerenciador. Dependendo do que a pessoa escolher, pode ter mais funções ou pode vir a ter menos funções. Porém, essas são uma das principais que os sistemas gerenciadores de banco de dados possuem. Dentre elas, então, é a segurança, que é uma das principais funcionalidades, que é usada para restringir o acesso somente para pessoas autorizadas, tendo seus diferentes níveis de acesso, podendo ser de leitura, de escrita, de alteração, exclusão e entre outras. Também temos o controle de redundâncias, para que os dados sejam armazenados corretamente, sem haver dados duplicados ou inválidos, pois as empresas podem ter o mesmo sistema em diferentes computadores, mandando tudo para o banco de dados, podendo haver algum conflito. Por isso é importante ter esse controle. Também possuem o backup, caso acontecer ter falhas de hardware ou de software, para ter como recuperar os dados perdidos. E vale ressaltar que grandes empresas armazenam dados em outros países para evitar catástrofes. E vamos supor, uma empresa no Japão, ela pode ter um banco de dados em outro lugar para armazenar esses dados como backup, para se caso acontecer um furacão ou um tsunami, não perder todos os seus dados e eles estarem armazenados em um local seguro. Afinal, os dados são as partes mais importantes atualmente nas empresas. Agora iremos falar sobre algumas características de um sistema gerenciador de banco de dados, onde então pode ser criado usuários com permissões de acessos, efetuar consultas nas tabelas, importar e exportar dados entre banco de dados, e também inserir, remover e criar relações entre tabelas, podendo fazer a sua organização. E agora temos uma lista dos principais sistemas gerenciadores de banco de dados usados no mundo. Vale ressaltar que a maioria são open source, que não precisam ser pagos, ou seja, são gratuitos para serem usados. Em primeiro lugar, temos o MySQL, que é o mais utilizado, e ele também é open source, ou seja, ele é de código aberto, que isso facilita para os desenvolvedores conseguirem aperfeiçoar o código dele de acordo com as necessidades da empresa, do projeto, e ele também tem uma interface que é de fácil assimilação, de fácil entendimento. Em segundo lugar, temos o Oracle Database, que ele é da empresa Oracle, que é um dos principais produtos dessa empresa, ou seja, ele não é open source, ele é pago, porém, ele tem diferentes versões que se adequam a diferentes modelos de negócios, pois o desenvolvedor que quer usar esse sistema, ele não pode alterar o seu código, mas indo nas versões
desse sistema consegue baixar o que melhor se adeque ao seu propósito, ao objetivo da sua empresa, às suas necessidades. Em terceiro lugar, temos o Microsoft SQL Server, que ele também não é open source, ou seja, ele é pago, porém o diferencial é que ele não aceita somente comandos SQL igual os outros sistemas. Ele também tem a possibilidade do desenvolvedor poder escolher fazer o sistema em C#, em BASIC, em .NET e também no SQL. Em quarto lugar, temos o PostgreSQL, que ele também é open source e é bastante utilizado em sistemas web, pois ele tem um melhor desempenho na internet. Em quinto lugar, temos o MongoDB, que também é open source e está ganhando bastante mercado ao longo dos anos, por ele poder ser também adequado a qualquer negócio, e também a principal vantagem é que ele utiliza a linguagem de programação JavaScript para fazer o seu código, o que é muito bom, pois você pode facilmente integrar ele a sistemas web, que utilizam também JavaScript, CSS, HTML e também podendo ter o React, o que facilita bastante por ele ficar somente em uma linguagem de programação, não precisando fazer outras coisas para fazer funcionar, pois como ele já está na mesma linguagem, fica muito mais fácil de você trabalhar com o banco de dados. Agora, por fim, espero que tenham gostado da aula e gostaria que fizesse uma autoavaliação. Você conseguiu compreender o que é um sistema gerenciador de banco de dados? Quais são as suas principais funções e características? E quais são os mais usados atualmente? E aí, qual você prefere? É uma difícil escolha, afinal, todos são bons. Mas até mais, até uma próxima aula e tchau!